Fala galera, tudo bem? Aqui no canal Gabriel Atlash On. Vamos testar esse mapa aqui do Roblox. Ok, muito legal esse jogo, mano. Eu joguei na minha outra conta secundária. Quem quiser jogar comigo, o meu nome vai estar nos comentários. Pera aí. Ok. Tá travando o treco aqui. Ok, esse jogo é bom. Quem quiser jogar esse jogo, eu também vou deixar o nome nos comentários. Então, falou!